Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um Radar Olímpico, você já sabe, aqui na Mix Esportes, o nosso momento de falar do esporte olímpico há 60 dias de Paris. Está chegando a hora, está chegando o momento dos Jogos de Paris 2024 e hoje a gente tem um programa muito especial, abordar vários assuntos, várias conquistas do Brasil no final de semana e um bate-papo muito legal também junto com a gente. E eu estou com a minha capitã, erguendo para ela já cravar a primeira. Tudo bem, dona Ângela Moraes? Seja bem-vinda. Obrigado, Fernando. E hoje a gente está de uniforme. É, ó. Par de Já vaso. estamos preparados. Par de vaso. Então vamos lá fazer os passinhos. Já que eu tô vendo a cor, acho que o meu é o seu é quase que um tom Bordeaux? Bordeaux. O meu é um Bordeaux light. Ah, a gente assim ficou demais, hein, Mas, Fernando? enfim, A gente tamo não bem. combinou, mas a gente se entrosou. A gente se entrosou. Muita resenha aqui nesse programa, hein, Fernando? Como você mesmo falou, muitos resultados importantes e um bate-papo incrível que daqui a pouco a gente vai ter. Eu falo pra galera, vem com a gente. Vem Esse com a bate-papo gente. vai ser, pra quem gosta de basquete, então, como eu gosto, olha, vai ser muito legal. Dona Ângela, vamos começar a girar a nossa pauta, para começar a falar do voleibol, porque nesse final de semana o Brasil esteve em quadra no Rio de Janeiro, começando a Liga das Nações no masculino, 2 vitórias, 2 derrotas. Perdeu para Cuba, perdeu para a Itália por 3-2, até um lance polêmico ali no último ponto. O Bernardinho de volta à seleção, o Brasil com 2 derrotas de cara, não tá com uma cara assim que a gente gostaria, até porque é o retorno do Bernardo ao comando há praticamente 2 meses da Olimpíada, né, Ângela? Fernando, e você tocou uma coisa realmente que a gente ainda não, eu acho que a seleção ainda não se encontrou. Tem tempo, como mesmo você falou, a gente tem 60 dias antes das Olimpíadas. Esses resultados, de certa maneira, que foram negativos, são importantes? São importantes, Fernando. Por quê? Porque o Bernardinho tem que ver aonde a equipe está falhando, aonde que a coisa não está acontecendo. O time de Cuba jogando assim, de uma maneira muito coesa. Alguns comentários ali falando assim, poxa, eu nunca vi uma linha de passe tão regular como o de Cuba. Então, quer dizer, coisas do passado ficaram lá atrás, entendeu? E o Simão virando todas as bolas. Sabe? Então é assim, os caras vinham dando no saque, um bom posicionamento de bloqueio, tá? E no caso, mesmo a bola passando, o sistema defensivo muito presente ali e o Brasil não conseguiu colocar ou impor o seu jogo. De contrapartida, esse último jogo contra a Itália, o Brasil, né, até então ganhou o primeiro set, perdeu o segundo, ganhou o terceiro set, vamos para um quarto set, não desandou um pouco ali aquele o quarto set, fomos para um tie break e uma questão polêmica. Mas se a gente for pensar pelas falas do próprio Lucarelli, tivemos a chance de conseguir aí êxito ou ganhar o set, mas não soubemos aproveitar. E ali no final, um erro sim da arbitragem, mas até ali, na dúvida, ele apitou, né? Isso pode acontecer, eu não posso ficar esperando que o juiz mude resultado de jogo. Poderia, ficou naquela dúvida. Sim e que não. Enfim, o Brasil ainda vai ter que ter muito trabalho aí a ser desenvolvido até as Olimpíadas. Bom, o Bernardinho deve estar saindo fumacinha da cabeça para poder ajustar, até porque, eu vou falar uma coisa, né? O Darlan, ele veio muito bem na Superliga, Fernando, certo? Fazendo... Melhor jogador e maior pontuador. Né? Pontos astronômicos, né? Até então, nunca visto, assim, 48 pontos. Mas na seleção, a história é outra. E aí tem que ver se ele consegue realmente ter essa frequência de pontuação, até porque ele vai ser um dos atletas muito marcado, e aí ele vai ter que melhorar, e mesmo diante da pressão, ter uma boa performance, até porque de qualquer jeito vai ser o atacante de
definição. Vai ser a bola de segurança do Brasil, certamente. O Darlan, que tem o seu irmão também, o Alan, jogando, além de outros jogadores experientes, né, que lá estão, Lucarelli, Lucão, Bruno, enfim, o Bernardinho vai ter trabalho agora nessa segunda fase. No feminino a gente vai para a segunda rodada, né? O Brasil começou muito bem, né, com boas vitórias aqui no Brasil, agora viaja até a Ásia, né, com o desfalque da Júlia, que realmente está fora, rompeu o ligamento, mas acho que o Zé tem um bom trabalho aí para pensar com as meninas agora para jogar fora de casa. O feminino conseguiu fazer uma boa semana aqui no Brasil, né, no Maracanãzinho, jogaram de uma maneira muito coesa. Gostei muito da Roberta, tá na questão de titularidade, não que a Macris não tenha um bom jogo, pelo contrário, mas eu acho que o campeonato, a temporada na Turquia não foi muito legal para ela, então talvez, né, aí com esse tempo o Zé também resgate essa questão da Macris ali um pouquinho melhor, porque ela tem um jogo mais rápido. Infelizmente perdemos a Júlia, que tinha uma característica diferente em relação às outras atacantes de meio, e vamos ver como que vai ser essa etapa que vai ser em Macau com a seleção brasileira. É isso aí. Girando a pauta agora, meu querido Apolo, vamos ao próximo assunto. Quando a gente fala de esporte olímpico, o Brasil que teve um recorde em Roland Garros, já que a gente fala de tênis, né? A gente vai ter lá em Roland Garros duas tenistas importantes para o Brasil, medalhistas, né? A Laura Pigossi e a Luísa Stefani. A Laura vai jogar simples, a Luísa nas duplas junto com a Beatriz Haddad Maia, e o Brasil com recorde de participação em Roland Garros na chave principal. Thiago Monteiro, Gustavo Wilde, o Thiago Wilde também, no masculino, no feminino a Bia Haddad, com a Laura Pigossi, espetacular o desempenho nas duplas também, o Brasil levando tenistas em Roland Garros que teve a despedida, na teoria, do Rafael Nadal. Rafael Nadal que perdeu logo na estreia, né, pro Zverev por 3-0, maior campeão da história de Roland Garros, o Nadal 14 títulos no saibro francês, também vai para a Olimpíada, vai jogar pela seleção, pela Espanha, e pode ter dupla com Carlos Alcaraz, que vai ser muito legal ver. Uma pena que o Nadal se despediu tão cedo dessa vez no Roland Garros. Infelizmente não conseguiu ali se manter, mas assim, né, o Fernando, vai mudando. As enfim, lesões atrapalharam muito sim, ele, né? E aí aparece, essa aí talvez seja uma oportunidade de aparecer um outro atleta que se destaque, e é importante isso que você falou, a gente ter recorde de atletas representando o Brasil. Fazia tempo que o Brasil não tinha tanta gente na chave principal, eles ficaram pelo meio do caminho, né, na primeira rodada, mas o importante é estar no saibro francês. Vira a pauta, Apolo, porque eu quero falar, sabe do quê? Momento importante para o nosso esporte. Hugo Calderano, nosso melhor mesa-tenista na história na questão do ranking. Nesse final de semana ele ganhou o WTT, o World Table Tennis aqui no Brasil. E saiu do 8º lugar do ranking para o 4º lugar. Gente, que isso! Pensem numa coisa. É o primeiro jogador não oriental no ranking. Dominado por chineses, japoneses, tenistas de Hong Kong, de Taipei. O Hugo Calderano está fazendo um trabalho. Eu adoro jogar tênis de mesa, eu fui federado no tênis de mesa também, e esse cara é um fenômeno, olha lá. É verdade. Deve ser, porque eu era treinei com a seleção brasileira. Fernando? Uau! Com a Liane Kosaka. Eu ali, meu filho, também. Era só... era triste eu jogando... Eu jogava ping-pong, eu não jogava tênis de mesa. Eu jogava um ping e um pong, realmente, o ping Fernando. Você dava, o pong você levava. Mas sensacional isso aqui, realmente, né, ali onde que você destaca, não sendo vindo, né, de famílias orientais, enfim, e a gente conseguir esse êxito, eu acho que é muito importante para o Brasil, e saber como que é importante. Uma outra coisa, Fernando, agora que eu estava lembrando, se eu não me engano, ele foi fazer o treinamento dele fora do Brasil, não foi isso? Treinou muito tempo na Europa. Muito tempo na Europa. Também, eu vi uma matéria, ele falando, comentando sobre isso, e aí veio o resultado. Então, muitas vezes, o próprio atleta, Fernando, ele tem que buscar uma estrutura fora para conseguir resultados relevantes aqui. Aí já está uma dica aí que, de repente, a gente precisa investir um pouquinho mais nos nossos atletas também. Tudo isso no tênis de mesa começou lá atrás, com Biriba, com Betinho, depois, né, o sucesso do Cláudio Cano, do Hugo Oyama, e agora Hugo Calderano brilhando. Parabéns, Hugo. Joga demais. Virando a pauta, meu querido Apolo, seguimos aqui na Mix Sports, se inscreva no nosso canal, também chega com a gente.
Daqui a pouco a gente vai ter um convidado, mas eu já falo que a seleção masculina de basquete anunciou os convocados. Eu vou perguntar para o nosso convidado o que ele achou. O Brasil vai passar pelo pré-olímpico ainda, viu, Ângela? E em cima da Olimpíada. E vai precisar de uma primeira fase e uma segunda. Tomara que o basquete masculino consiga ir para a Olimpíada também. A gente aqui está na torcida, do mesmo modo que a gente estava na torcida para o basquete feminino. A gente tem a possibilidade e é aquela coisa, né? É importante. Hoje nós estamos com. O basquete está com um novo técnico, né? Alexander Petkovic, o irmão de Drazen Petrovic. Sim, então eu acredito que também a mudança de visão, enfim, a estratégia, talvez com isso o Brasil consiga aí passar essa fase e a gente conseguir essa vaga olímpica. Fernando, vamos aqui na torcida e vamos, né, ao nosso entrevistado. Comentarista dos canais ESPN, conhece tudo do basquete brasileiro, basquete norte-americano, jogou nos Estados Unidos, craque aqui no basquete brasileiro também, e a gente tem o prazer de receber Eduardo Agra. Vamos ver um pouco da história desse grande cara do basquete. Boa noite a vocês dois, muito obrigado aí por essa introdução, até fiquei meio vermelho aqui em casa, de vergonha, viu, muito gentil da sua parte, exatamente, a gente já fez alguns jogos juntos, né, e é sempre um prazer, cara, toda vez eu falo que sempre que eu tenho a oportunidade de falar do basquete brasileiro, masculino, feminino, é sempre um grande prazer para mim, eu tenho essa oportunidade, graças a Deus, também de trabalhar um pouco com basquete universitário americano, a NBA, mas eu torço mesmo pelo basquete brasileiro, e gosto do basquete brasileiro. E por isso que a gente vai falar também no nosso basquete, aliás, começando, né, a falar do basquete brasileiro, porque basquete masculino, Ângela, ainda tem uma possibilidade de ir para Tóquio, Sim. Não é fácil, vai pegar um pré-olímpico agora, uma vaga só, jogando com seleções, a Letônia, que cresceu barbaridade, já ganhou do Brasil recentemente, e o Brasil mudou o comando, né? Alexander Petkovic está de volta à seleção, depois da saída do Gustavinho Agra, e ele convocou exatamente nesse final de semana. O que você achou da convocação? Que tem jogadores que atuam no basquete norte-americano, que tem jogadores que atuam no NBB, né? O Tim, que vem de fora também, mesclado com experientes como Ertas, jovens chegando na seleção. O que você achou da convocação do Petkovic e qual a possibilidade que tem o Brasil de chegar a mais uma Olimpíada, Eduardo Agra? Olha, eu acho muito coerente a convocação, né? Como ele já teve uma passagem anterior pelo basquete brasileiro, ele conhece bem, né, o material humano que ele tem à disposição hoje. E a gente, além desses jogadores que você mencionou, a gente tem agora alguns jogadores que cresceram muito, né, nos últimos 2 anos, no próprio Mundial passado, como o Iago, como o Bruno Caboclo, que estão jogando, por exemplo, numa liga fortíssima, né, lá fora. A gente tem os 2 jogadores mais experientes, que são o Benite e o Marcelo Huertas, que jogam. O Marcelo Huertas teve uma temporada fantástica na ACB, né? Mesmo completando 41 anos, que ele fez antes de ontem. Parabéns aqui para o grande Marcelinho Huertas. E tem o Benítez também, que joga há muitos anos na Espanha. A gente tem o Léo Mendel, que fez uma ótima temporada no basquete japonês, que todo mundo fala, mas japonês tem uma infraestrutura fantástica, grandes jogadores americanos, cresceu muito nos últimos anos na liga japonesa. Então a gente tem alguns jogadores que estão lá fora, jogando em ligas fortes, né, para contar mais, né, de um ano para cá. A gente tem os jogadores nacionais aqui em ótima fase. O Jorginho Lucas, né, que jogou em Franca, foi também na Alemanha na sua segunda temporada, jogou, tem o Alexei Borges, que jogou no México, no time que disputa a G-League. Quer dizer, então a gente está tendo hoje jogadores brasileiros que estão tendo experiência em fortes ligas lá fora. Isso é muito importante, tá certo? Agora, além disso tudo, ele traz uma comissão técnica, né, com o Elio Rubens, que ganhou tudo aqui no país, foi campeão intercontinental com Franca, campeão da LCB, campeão brasileiro, etc. Trouxe, né, também o Demetrios, que nos últimos anos tem armado alguns times muito competitivos,
né, jogador que é um ex-jogador olímpico, jogador que é muito respeitado dentro do basquete brasileiro, né, e esse cara vai ser, são os dois principais assistentes. Agora um reforço muito grande, que eu gosto bastante, é o Thiago Splitter. Thiago Splitter que vai ser assistente. Nos últimos 5 anos aí ele trabalhou na NBA como assistente no Brooklyn Nets, atualmente no Houston Rockets. É um cara que o ano passado, você lembra quando o Brasil foi ao Canadá e ganhou um torneio importante sub-22 contra os Estados Unidos, contra a Itália, você lembra? E o head coach era o Thiago Splitter. E eu, na oportunidade, fui visitá-lo lá no Corinthians, né, para bater um papo com a meninada, com a molecada, e eu vi, assistir treinos dele, e eu fiquei impressionado, cara. Então, acho que é uma comissão forte, comissão técnica muito forte, jogadores fortes, experientes, é um time alto, né? Agora, a gente sabe que pré-olímpico é sempre uma competição muito difícil, né? Independente de quem sejam os adversários ou não. E você falou do Thiago Splitter, Angela, o Agra vai se lembrar muito bem, né? Na época eu trabalhava nos canais de ESPN. Um jovem de 17 anos, Thiago Splitter, foi jogar, né, Agra, o Mundial de Indianápolis em 2002, né? Que a antiga Iugoslávia foi campeã ainda, depois virou a Sérvia, depois virou as outras. E o Thiago Splitter começou o caminho dele ali, né, Agra? Com 17, jogando em meio a Leandrinho, jogando em meio a Nenê, jogando em meio ao Marcelinho, né, que fez aquela bola espírita contra a Turquia. Eu lembro que eu estava trabalhando nesse jogo, a emoção foi muito grande. E agora a gente vê um Thiago Splitter pronto para ser um técnico, quem sabe até num futuro numa NBA. Essa experiência que ele teve no Brooklyn Nets, o período que ele passou no San Antonio Spurs, né, ao lado do Tim Duncan, né, de outros caras importantes também. Que maravilha ver essa evolução do Splitter que a gente viu lá, com 17 exatamente. Anos, né, Agra? E atualmente ele está no Houston Rockets, né? Acabou de encerrar a temporada no Houston Rockets, então é um cara dentro da própria liga, dentro da própria NBA, muito respeitado, né? E é como ele falou, quem passa pelo Greg Popovich, né? Alguns anos, porque ele foi o primeiro campeão da NBA pelo San Antonio Spurs, o Thiago Splitter. Eu acho que há 2 semanas ou 3 semanas atrás, ele teve a camisa dele retirada, pendurada lá em cima, na arena, do Baskonia, que é um dos fortes times da ACB, por onde ele passou também, foi campeão. Então é um cara que tem um pedigree, além de tudo que fez pela seleção brasileira, desse início lá atrás, bem cedo, né? Depois passou anos sempre servindo a seleção brasileira. É um cara que nunca você leu em alguma convocação, para Mundial, para Olimpíada, para alguma coisa. Se não tivesse machucado, você nunca leu lá. Não, o Thiago Splitter não vai poder vir, porque ele vai precisar treinar para a temporada da NBA. Não, ele atendia sempre todas as convocações, né? Então é um cara que ele é muito admirado, muito respeitado dentro, né, do meio ambiente, dos atletas e técnicos e dirigentes do basquetebol brasileiro e lá fora também. Antes da gente falar do feminino, eu só queria falar com o Agra, Angela, a gente está fazendo o programa hoje numa segunda-noite, né, e a NBA pode ter uma definição dos finalistas com varridas. O que é varrida? O sweep, quando os 2 jogos têm o 4-0. Né, o Boston Celtics 3-0 em cima do Indiana Pacers e o Dallas Mavericks do Luka Doncic e do Kyrie Irving 3-0. Agra, você acha que a tendência é essa mesmo, né? Esse Boston tão forte agora com Jason Tatum, com White, com Al Horford, com o Kristaps Porzingis voltando também, o Indiana que perdeu o Tyrese Haliburton no último jogo também. Você acha que tem tudo para ser essa final mesmo? O Luka Doncic contra o Jason Tatum para a gente ter um grande jogo? Você sabe que nesses 20 anos de NBA, eu sempre aprendi a ser muito cauteloso, sabe? Eu não gosto de dar muito palpite, não. Agora, o andar da carruagem, tudo indica, né? Porque eu acho que o Minnesota teve uma chance de ganhar o jogo 1, deixou escapar. Isso jogando fora de casa. Agora perdeu essa última para ficar 3-0 jogando dentro de casa, né? Então eu acho que é muito difícil para esse time do Minnesota voltar para a série. A mesma coisa eu penso com o Indiana, principalmente se o Tyrese Haliburton, né, que tem sido um grande jogador nas últimas 2 temporadas aí do Indiana, um jogador que foi para Mundial, está no time olímpico, então é um jogador que faria falta para qualquer equipe. Então vai jogar, né, fora de casa, né, também tem isso, né? Então eu acho complicado para ganhar e tentar voltar. Pois não, Angela Moraes, vocês que são parças do Sírio agora. Agra do Sírio, isso aí. Olha só, né? O mundo é tão pequeno, né, Agra? A gente ali no Sírio se conhecemos ali de uma certa maneira muito rápido, e o Sírio sempre teve o basquete
como base ali de esporte, hoje em dia desenvolvendo com vários profissionais. Eu sou uma delas que fui convidada ali para trabalhar com os sócios, é claro, mas trazer a questão profissional. Tem a Alessandra do basquete, que também está lá. E de contrapartida, né, eu também sou comentarista da ESPN, então a gente está na mesma casa e isso é muito legal. Somos parceiros. Somos parceiros. Eu trabalhei na ESPN também, com muito então, orgulho. gente. E eu queria puxar um pouquinho mais, Agra, sobre essa questão das Olimpíadas. Né? A gente entramos aqui com esse tópico, a seleção, essa convocação. E, na sua visão, você que já foi um atleta olímpico, o que nós precisamos, ou o que precisa estruturar melhor, tanto o basquete masculino como o basquete feminino? Nós tivemos aí grandes atletas, enfim, né? A gente fala sobre a Marta, a gente fala sobre a Hortência, a gente fala sobre a Paula, a gente fala sobre o Oscar, entre outros atletas que engrandeceram aí esse esporte. E o que de repente está faltando para a gente pensar assim, não num pré-olímpico que tem talvez uma única chance ou é muito difícil, o que fazer, como mudar esse cenário? Olha, eu sou muito nessa questão, né, muito tradicional e as pessoas falam, você está ficando velhinho e tal, mas a gente precisa cuidar da base, sabe? Não adianta a gente não cuidar da base, tanto no feminino quanto do masculino, e aí, de repente, você querer pegar aqueles talentos que aparecem pelo esforço dos clubes, ou pelo esforço, às vezes, até individualmente de cada um, e que tem um certo talento, e aí a gente vai brigar com equipes do mundo inteiro que são muito estruturadas, que são muito preparadas. Né? Então, eu acho que é muito importante sempre incentivar o trabalho na base. Essas últimas 2 gestões aí, da Confederação Brasileira de Basquete, né, com o Gui Peixoto, com o Marcelo Souza como diretor executivo, você vê, hoje em dia a gente tem, nos últimos anos aí, campeonatos de sub-16, sub-17, sub-19, o Brasil voltou a disputar, por exemplo, Copa América sub-19, Mundial de sub-19, de um tempo para cá. Por quê? Porque está sendo incentivado isso aí. Agora, precisava ter um trabalho nacionalmente, para tentar fazer a base ser melhor em todo o país. Tá? Então a gente continua, por exemplo, tendo que ter atletas que saem de um estado, porque lá ele não tem chance de aparecer, porque tem 1, 2 competições por ano, para vir, por exemplo, para São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para o Sul. Né? Por quê? Porque lá no Nordeste não acontece. Então eu acho que precisa incentivar no país inteiro, como um todo, a base. Porque ninguém faz milagre. Então a gente hoje, por exemplo, tem ótimos talentos aí que foram iniciados, né? Em alguns clubes, por exemplo, São Paulo sempre foi um celeiro. Né? A Federação Paulista de Basquete, que completou 100 anos, né? Vai ter agora a festa de dia 29 agora de maio. A gente sempre teve times muito competitivos, campeonatos o ano inteiro, etc. Isso aí precisava ser mais incentivado. Né? Agora, quanto ao pré-olímpico em si, eu acho que, né, porque tem muita gente falando assim, não tem chance, não vai dar, como aconteceu no feminino, infelizmente, lá em Belém, né? Sim. Mas eu acho que, nesse caso aqui, a primeira fase, ela é mais simples, né? Se a gente passar na primeira fase, né, com times que eu considero teoricamente mais fracos, eu acho que a gente tem mais chance. O problema vai ser que a Letônia, que foi muito bem no Mundial do ano passado, ela joga em casa. Tá? E muito provavelmente, se o Brasil sai em primeiro, né, vai cruzar na final por uma vaga contra a Letônia, com a Letônia jogando em casa. Esse aí eu acho um desafio grande. E eu nunca desacredito, eu torço muito pelo basquete brasileiro. Mas se me perguntar, vai ser fácil? Não. Tem possibilidade? Tem. Vai ter que jogar perfeitinho, entendeu? Mas tem possibilidade, eu acredito. Vai ter que jogar no limite, né? Ainda mais se o Kristaps Porzingis for, né? Tem o Elbanks também, jogadores da NBA, e realmente vai ter muito trabalho. Já que a gente está falando do feminino, tá. Camila Cardo. Oi, desculpa, você queria falar? Não, eu só ia falar que o seguinte, esse time da Letônia, ele
jogou lá o Mundial e foi muito bem, sem o Porzingis, né? O Porzingis eu nem sei se ele joga hoje à noite ou não, porque ele ficou fora dos 3 primeiros jogos, né? Então esse cara é sempre um enigma, né? A gente nunca sabe se ele vai. Então, você está me falando, tem o Porzingis que deve estar voltando, a gente nunca sabe. Ele a gente tem que esperar para ver, porque você está sempre machucado. Torcer para não. Vamos torcer para não, é isso aí. Ele é muito fera, ele tem 2,21 e joga como se fosse um armador, ele é um cara fantástico. Tomara que não jogue. Eduardo Águia, eu queria que você falasse um pouco do nosso feminino, que a gente tem na Camila Cardoso agora, uma surpresa maravilhosa, draft 3 na WNBA, né, junto com a Caitlin Clark chegando, com grandes nomes. A Clark, aliás, está passando dificuldades, né, para jogar. O primeiro jogo dela contra a Connecticut tomou uma surra, mas está encontrando o jogo. Em compensação, a Camila foi eleita MVP nas finais na NCAA e vai ajudar muito o Brasil também. Queria que você falasse um pouco da Camila na WNBA e agora também com a seleção brasileira, Eduardo. A Camila, ela fez uma carreira universitária brilhante, né? Porque ela fez o primeiro ano dela na Universidade de Syracuse, uma equipe muito forte, numa conferência muito forte lá nos Estados Unidos. Ela foi eleita a caloura do ano, a melhor defensora do ano no seu primeiro ano. Aí ela foi jogar lá em South Carolina com a Dawn Staley, que vai ser a técnica olímpica dos Estados Unidos agora, né? Na Olimpíada de Paris. Já tinha sido técnica do 3x3 lá em Tóquio, medalha de ouro como jogadora, etc, etc. Então ela fez uma carreira absolutamente brilhante no college, né? E acho que vai continuar com essa carreira forte na WNBA também, porque ela é muito técnica, muito alta, muito forte fisicamente e principalmente ela é muito competitiva, cara. Ela vai para cima. Ela não quer nem saber se é WNBA, se é a craque, etc. A gente também tem a Damiris Dantas jogando, né? E tem a outra menina, a Soares também, e as 3 estão na WNBA. Então o basquete brasileiro feminino, na minha opinião, melhorou muito nos últimos anos, né? Com a chegada do Neto, com a chegada do Diego Falcão, que é um preparador físico muito forte, o Camargo, que hoje é técnico do César Araraquara, que é assistente, que é atual campeão da LBF, a Liga Profissional Feminina, campeão paulista, né? Com o Vigil, que é um técnico francês, né? Esposo da Adriana Santos, que é outro assistente. Então o basquete brasileiro, em termos de seleção brasileira, melhorou muito. A Liga tem melhorado ano a ano, está ficando cada ano mais profissional. Mas a gente precisa ter mais times, a gente precisa ter mais investimento, né? Mas eu acho que o basquete brasileiro, quando fica fora da Olimpíada, todo mundo desce o cacete, né? É uma coisa da nossa sociedade. Não foi para a Olimpíada, não presta nada. E na verdade não é assim. Teve aí 3 oportunidades, achei que era a hora para ir, né? Eu fiquei muito sentido que o Brasil não conseguiu ir no feminino, porque a gente fez uma festa bonita em Belém, estava tudo pronto, e a gente, infelizmente, essa falta de intercâmbio, né? Falta de intercâmbio, a gente joga pouco no feminino, menos até do que o masculino, contra os fortes times europeus, por exemplo, né? Que é quem vai para a Olimpíada, na verdade. Que legal, né? E você falou um nome aí, Dawn Staley. Essa Dawn Staley é uma baixinha. O que ela dava de trabalho, Ângela, para o basquete do Brasil, apesar do Brasil ter sido campeão mundial em 94, ganhando nos Estados Unidos, a Dawn Staley, depois na Olimpíada de 96, um pouco antes também, em Copa América, eu lembro que eu fui aqui em Ibirapuera, uma geração americana com Rebecca Lobo, com Lisa Leslie, com Richie Holton Bollifield, com Teresa Edwards. Essa Dawn Staley, além dela ter sido uma grande jogadora, faz um trabalho muito bem como treinadora também, né, Agra? Ótimo. Então ela na verdade tem sido aí a melhor treinadora do basquete universitário americano, né, lá em South Carolina, nas últimas 3 temporadas, com certeza, né? O ano retrasado ela ficou no Final Four, mas elas não foram para a final. Então vem revelando aí grandes jogadoras e ganhando títulos, né? Ela é bicampeã universitária com a Universidade de South Carolina. E aqui no Brasil, será que a gente não está precisando ter uma Marta, uma Paula aí como técnicas do basquete para trazer aquele revangismo que tinha as duas, né? Porque as duas... Essa semana agora eu vi um documentário, uma entrevista, na realidade foi uma live com as duas, e isso fez com que as equipes crescessem, acho que num todo, não só elas duas, né? Aquele confronto direto. Você está falando da Janete, eu acho, né? Não, estou falando da Paula e da Hortência. E Hortência, da Marta, da Hortência. Então, a Paula, ela tinha um projeto. A Hortência, ela também já fez bastante pelo basquete feminino, mas elas nunca se aventuraram a serem técnicas,
nunca quiseram ser técnica de time nenhum. Então elas fizeram alguns projetos que ajudaram o basquete feminino, né? A Paula hoje em dia já não está mais, a Hortência depois foi para a televisão, ficou mais como comentarista, mas como técnicas elas nunca quiseram arriscar, não. Porque é um trabalho árduo, viu? Muito duro você ser técnico de qualquer equipe masculina ou feminina aqui no país. É duro, você tem que correr atrás de muita coisa. O feminino um pouco mais ainda, né? Então a gente espera que cada vez mais, né, a CBB, essa liga profissional, a LBF, né, que é a liga feminina, que agora está ficando nas mãos de pessoal de marketing, pessoal, né, que está trazendo aí algum retorno financeiro. Você pode ver jogo de basquete feminino todo dia praticamente, se você quiser. Tem alguns canais, né, que você vê, etc. Então eu acho que o que está faltando é mais isso. Agora, elas como técnicas seria bom. Imagina um time da Paula contra o time da Hortência e tal. Sim, aí já trazia justamente aquela rivalidade que tinha. Sim, mas nunca se arriscaram como técnicas. Rivalidade que, quando jogaram juntas, foram campeã do mundo, pela Ponte Preta, né? E aí isso traz também para as outras atletas essa questão, né, de chegar e brigar, hoje em dia, que às vezes a gente não vê tanto. Uma outra coisa que você comentou, Agra, que eu achei assim, que foi muito pertinente, é sobre essa questão de estar fazendo mais jogos ali no europeu, que uma das coisas que o presidente da Confederação Brasileira também de Vôlei, Radamés, ele comentou isso, entendeu? De ter essa possibilidade, de principalmente as categorias de base, já está ali tendo essa possibilidade de estar mais tempo ali jogando esses campeonatos, Fernando, justamente para trazer essa experiência, porque a gente vê algumas jogadoras com 17, 18 anos que tem uma personalidade incrível dentro de quadra. E o basquete me parece que segue o mesmo caminho de precisar também estar trabalhando esse lado. É como eu falei, o Gui está terminando agora, em 2024, a sua segunda gestão, tá? Então hoje você vê o Brasil indo disputar no feminino Copa América, sub-18, Mundial, sub-19, Sul-Americano, Pan-Americano. Quer dizer, então a gente está tendo a oportunidade no basquete feminino de ter mais competições, né? Agora, esse intercâmbio, na minha opinião, e na opinião das pessoas que, quer dizer, eu sigo bastante o basquete feminino, mas não tanto quanto alguns que são especialistas, né? Sim. Esse intercâmbio com as equipes europeias seria muito importante, porque não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, quando a gente teve o pré-olímpico em Belém recentemente, se você vê fisicamente o time da Alemanha, sabe, o time da Sérvia, quando você vai ver, as meninas são enormes, né? Muito fortes, muito altas, sabe? Então eu acho que no vôlei feminino eu também acompanho, viu, Ângela? Eu acompanhei a semana retrasada, durante a semana, os jogos da Liga das Nações. Da Liga das Nações. Acompanhei os meninos até domingo. E amanhã terça-feira começa novamente. Das meninas lá em Macau. Eu também acompanho, viu? Olha, a corneta treinadora, viu? Se a treinadora não se mandar a mão, corneta ela, viu? Mas fomos campeão, vamos ganhamos. Você sabe que lá a gente vê algumas meninas jovens, né? Mas que são mais altas, são mais fortes. Quer dizer, a geração mais nova cresceu bastante, né? Cresceu bastante. No vôlei feminino. Tem umas meninas bem altas, né? Então eu acompanho também. A CBV faz um trabalho há muitos anos. Por exemplo, quando é que você viu, né? Por exemplo, em basquete, a gente tem um torneio aqui, qualquer que seja, no Ibirapuera ou no próprio Maracanãzinho, e os caras pegarem e falarem, vamos pegar tudo que é jogador olímpico que tem aí, que foi nas Olimpíadas, e levar para prestar uma homenagem, como fizeram com as meninas na semana passada. E o fizeram com os meninos também. E nessa semana, então, quando você viu isso? Nunca. Então, por exemplo, às vezes, quando eu saí de Recife para vir para São Paulo, o meu objetivo maior era ir para uma Olimpíada. Tá certo? Naquela época não era jogar na NBA. Você queria ir para a Olimpíada. Você queria jogar na Seleção Brasileira de Basquete. Tá certo? Então, quando você vê que eu realizei meu sonho, então às vezes eu fico para pegar no sono, tá? Que não é difícil, porque sabe como é que é, titio dorme cedo. Mas às vezes, quando eu tenho dificuldade, eu fico contando quantos atletas olímpicos de basquete existiram no Brasil.
E aí eu penso com meus botões e falo, pô, eu sou um desses caras. Sim. Quando foi que eu me senti homenageado com isso aí? Mas uma das coisas que a gente comenta aqui, né, Fernando, é Nunca. justamente isso, que o Brasil Nunca. ele não valoriza os atletas. De vez em quando alguém lembra. Por exemplo, hoje eu estou muito agradecido, porque o contato que você fez comigo, Ângela, foi justamente sobre as Olimpíadas, tá Sim. certo? Raramente, mesmo em ano olímpico, você ouve alguém fazer uma homenagem e fala, ó, estamos trazendo você aqui para prestar uma homenagem. No dia 8 agora de maio, o Clube IP de São Paulo, que nunca teve basquete competitivo, né? Vai prestar uma homenagem a atletas olímpicos de várias modalidades, que eles vão abrir a Olimpíada do clube, levando atletas olímpicos para serem homenageados. Mas é raríssimo. Então, um lugar que eu trabalhei muito com a Lê, num camp de jovens jogadores, né? Eles têm todo ano, 2 vezes por ano, eu já fui com ela umas 3, 4 vezes, fizeram uma homenagem semana retrasada para nós, postaram lá na parede, porque iam ter um torneio entre as escolas americanas, fizeram lá uma homenagem para mim e para ela, dizendo que a gente era colaborador lá e já tinha ido para a Olimpíada. Mas é muito raro. É muito raro. Então, por exemplo, eu sei que o país que eu moro, né? Eu sempre tive consciência disso. Então eu tenho um filho só e eu sempre falo para ele, cara, eu sempre tento me lembrar, sempre, que eu sou um atleta olímpico. Sim. Eu fui para uma Olimpíada jogar basquete, né? Então, olha o que eu fiz no meu braço, ó. Não sei se dá para ver muito aí. Tatuagem dos anais, Uma tatuagem com a data, tá vendo? 8/4. Tá vendo aqui? Eu fiz essa tatuagem só para me lembrar. Quando eu tomo banho, às vezes estou me enxugando a cabeça, penteando o cabelo, eu olho e falo, pô, ó, fui. Entendeu? Então, infelizmente, o país que a gente vive é assim. Pois não, desculpa. Você jogou eu tô falando demais. Imagina, Não, se deixar basquete, eu fico aqui 12 horas, sem problema nenhum. Ó, e ele jogou uma Olimpíada, 84. O Brasil ficou em 9º, né? 9º lugar. Nos Estados Unidos, tinha um convocado que era recém-draft número 1 da NBA. O nome dele era Michael Jordan. Então, só isso. Só pra gente ver o tamanho de uma competição olímpica, o Michael Jordan, que depois voltou com o Dream Team original em 92, né? Naquele que tinha Christian Laettner, que tinha David Robinson, Patrick Ewing, Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Chris Mullin, John Stockton, Karl Malone, Magic Johnson e Charles Barkley. Então, o Fernando, ó, desenrolou! E sem TP, hein? Ele tá colando, Ângela? Não, gente, ele é um elefante de conhecimento. Eu tenho um amigo que você conhece tão bem, que você trabalhou, Ricardo Bugarelli. Eu aprendi muito com o Buga. O que a gente é viciado e o que eu vi vocês, né? Eu sou amigo pessoal do Buga e de tantos outros aí ligados ao basquete, mas a gente que curte tem que valorizar. Sim. E o Brasil, que o Agra falou, tem que valorizar muito também. O que o Ari Vidal fez, né, com a geração de Oscar Marcel e citando todo o rolling play, que tinha Paulinho Vilas Boas, que tinha Gerson, Pipoca, Rolando, André, a galera lá de trás, com Marquinhos, Carioquinha, os mais de trás ainda, os campeões mundiais. O Agra foi bronze no Mundial das Filipinas, né? Você sabe que valorizar tudo, esse bronze do Mundial das Filipinas, né, foi a última medalha que o Brasil trouxe em mundiais. Isso nós estamos falando, Ângela, de 1978. Olha o gap, ó. Eu era neném, quase. 1978. Eu tinha um ano. Foi o último bronze que a gente trouxe. Depois a gente não subiu mais no pódio. E que tinha esse time, que tinha o Hélio Rubens e o Bira de uma geração anterior, aí tinha esses que você mencionou, o Marquinhos, o Adilson, o Robertão, o Fausto, o Carioca, e depois uma geração mais nova que tinha sido campeã sul-americana e pan-americana juvenil, que era o Oscar, o Marcel, o Gilson, o Marcelo Vido e esse que vos fala. Eles juntaram essas 3 gerações e nós fomos bronze em 78. Depois a gente não conseguiu mais trazer medalhas em mundiais, né? Então é um gap muito grande. Isso aí precisava ser revisto, né? Muito valorizado, porque o Brasil, né, bicampeão mundial 59 e 63, da geração, né, do mestre Vladimir Marques, Rosa Branca, Algodão, entre outros, né? Se deixar aqui, o Agra,
Eu gosto de lembrar a história, viu? Com meus 46 anos, né, eu comecei a ver basquete com 4, né? Então eu lembro de meu pai me levar para ver o jogo do Monte Líbano, ver o jogo do Sírio. Que legal. Né? O período do Corinthians, quando teve Rocksmith, né? Que foi um sucesso muito grande também. E hoje, né, vendo o basquete aqui também, principalmente São Paulo, a gente fala dos times do interior, de Mogi, de Rio Claro, né? Franca, né? Franca, com uma história. Franca acabou de ser campeão Até mundial. Hoje, sim. Franca acabou de ser campeão mundial, ganhou de um time alemão, a última bola do Lucas lá. Então acho que é valorizar, né? Tem gente que, essa geração nova, quem tem de 10, 15, 20, 25 anos, só fala da NBA, NBA. E só fala principalmente da geração Stephen Curry e LeBron James. Tem que entender que o basquete é muito maior do que isso, né? Muito maior, sim. E Ângela, você está num clube, né? Eu não sei, quando você dá os seus treinos, é lá embaixo, nas duas quadras, ou aqui em cima no ginásio? Não, nas duas quadras. Tá. Tanto que os jogos também, a gente usa aquele pavimento para ter jogos, campeonatos, tudo naquelas duas quadras. Tá. Porque, por exemplo, se você prestar atenção naquela quadra principal lá, e você tem nas paredes, né, a homenagem, e o clube sempre foi muito bom sobre isso, sabe? Sim. De homenagear os seus ex-jogadores, e dar valor, e prestigiar, etc. Eles têm nas paredes lá, e tem também num quadro enorme, né, o nome. A gente tem naquela parede lá 11 jogadores que foram olímpicos. Olha isso, 11. Gente. O clube, de né? De basquete. Sim. Então, eu acho que... O Ciro tem história, enfim. E muitos deles tradição, campeões mundiais, com você em tradicional. 79, né? É um clube Sim, tradicional. nós temos lá o Mosquito, o Amauri, o Suca, o Menon, todos eles foram bicampeões mundiais. Né? Então o Círio é muito bom nesse aspecto, viu, Ângela? Eu acho que você vai... É o seu primeiro ano lá, não é? É o meu primeiro ano e, assim, tá sendo para mim muito gratificante. Até porque eu sou uma pessoa que gosta aquele lugar de tradição. Tanto que o aceitar o convite deles foi justamente isso, que me levou a aceitar a questão da tradição do clube, o clube que fui jogar muito novinha, a época ali de mirim, pré-mirim, enfim, né? E poder voltar de novo ao clube, para mim, foi uma gratificação muito grande. E outra coisa, e a valorização que você vê, tanto para os atletas, mas como os profissionais que ali estão. Então, essa visão macro que o Círio tem, e já não é de hoje, haja vista, né, ali naquele momento é onde que a gente foi falar um pouquinho até para os colaboradores, professores, um pouquinho da nossa carreira, né, e o que o Círio está trazendo para poder, ainda mais, não só os atletas que participam, mas os próprios sócios. Os próprios sócios ali, ali podendo ter essa experiência. Eu fico muito feliz, Agra, porque que nem as meninas, elas falam assim, ai, você já viu a Anja? Você viu a bola que a Anja atacava? Sabe, essa questão, e aí elas vão buscar isso e falar assim, poxa, gente, o clube está nos valorizando, trazendo pessoas, atletas, né, de seleção brasileira, atletas olímpicos, para fazer parte do nosso quadro de profissionais do clube. Muito legal. E você, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. O Marcão, que é do basquete, ele está no clube há 27 anos. Aí você vai ver o menino da natação, ele está no clube há 30. A menina que está no tênis, ou o menino, estão lá, os caras não saem, porque eles são muito bem tratados e muito respeitados, né? Então eu espero que seja o mesmo caminho para você também. Obrigada. Vou fazer uma última pergunta para o Agra, aí é uma questão de pessoal pelo time do meu coração e um dos jogadores. Querido Eduardo Agra, LeBron Raymond James resolveu testar o mercado. Você acha que ele vai esperar para ver onde Bronny vai ser draftado e jogar, ou você acha que ele fica em Los Angeles? Eu acho que ele vai esperar um pouquinho, mas não pode esperar muito também, né? A minha dúvida é sobre o Brown, né? O Brown, sei lá. Se vai ser realmente... Você viu ele jogar já, não? No college? Vi. Então, a minha dúvida é se ele é jogador de segunda rodada e olha lá. Então, eu não sei nem se de segunda rodada, eu não sei se ele é jogador de NBA. Né? Eu acho que se ele perceber que o mercado não vai... Porque também você vê, para qualquer time, no lado do marketing, tá certo? Ó, traz o Brown aí, deixa ele no banco só para trazer o LeBron. Vai existir isso aí, entendeu?
Agora, não sei se o menino tem o nível de jogar na NBA. Pode ser que eu morda a minha língua. Mas se não, eu acho que ele não vai sair do Lakers, não. Lembrando que o Bronny teve um problema no coração, né? Voltou a jogar, né, na universidade. E o LeBron sempre falou, Ângela, que o desejo dele era jogar com o filho, como o Oscar fez também com o Felipe, né? Nos tempos do Mackenzie no Flamengo e tal, chegaram a jogar e agora está essa expectativa. O LeBron chegou no Lakers 2018, foi campeão 2020 na bolha. Nas últimas temporadas o time não teve um desempenho assim tão bom e agora ele vai testar o mercado quase com 40 anos de idade. Mas o velhinho continua jogando muito. Viu? É que nem minha filha falou assim, mãe, vamos jogar uma etapa? Eu, Isabela! Poxa, me ajuda sua mãe aí, mas muito obrigada por você ter aceitado o convite. Gracinha, pra gente enriquece bastante, principalmente pro pessoal do esporte. Cada vez mais a gente quer trazer pessoas como você, né, que abrilhantaram aí o esporte, principalmente do basquete, né, pavimentaram aí grandes resultados e tá aqui com as portas abertas quando quiser bater um papo. E é claro, com certeza uma hora eu vou te convidar para vir até aqui no nosso estúdio, hein, Fernando? Vai ser um prazer, já está convidado. Olha, eu que agradeço o convite, viu, Fernando? Eu sou como você. Toda vez que eu tenho chance de falar de esporte em geral, mas de basquete especificamente, cara, minha mãe falava, você é tão tímido, você é tão quietinho, aí abre a boca para falar de basquete e não para mais. Né? Então é isso. Então para mim é sempre um prazer, agradeço o convite e sempre as ordens aqui. Quando precisarem é só dar um toque que a gente está por aqui. Viu? Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Muito legal. Obrigado, Agra. Valeu demais esse bate-papo. Esse foi, portanto, o nosso Radar Olímpico, fechando com esse papo maravilhoso com o Eduardo Agra, uma pessoa ligada diretamente ao basquete brasileiro como jogador, filho, né, de Newton Agra também, grande história, vindo de Recife para cá e como jogador, como comentarista nos canais Disney, na ESPN. Foi aos Estados Unidos também, no Kansas State, com sucesso muito grande também, e foi muito legal. Pois não. Não, eu só não gostei porque você deu um espaço para os torcedores de Kansas aparecerem e ficarem felizes que você mencionou eles. Fora isso, foi tudo ótimo. Porque os Jayhawks têm uma rivalidade muito grande lá, né? Então, é isso, igual Michigan. Michigan e Michigan State, você não pode falar dos Wolverines, né? Do outro lado também, da mesma coisa. Mas tudo bem, foi a primeira vez que você estava desavisado, agora já sabe. A próxima, por favor, hein? Valeu demais, obrigado. Obrigado, Mais um abraço. grande programa, hein? Mais um grande programa. Valeu, gente. Abraço a todo mundo. Esse é o nosso Radar Olímpico. Até mais.